Olá, sejam muito bem-vindos ao novo podcast Conectando Saberes, que une a universidade ao setor social. Hoje, para a gente falar na estreia, a gente vai entender o que é esse projeto piloto inovador que é a Academia Social. E para isso a gente está aqui com convidados super especiais, que é a professora Camila da PUC Campinas, o Paulo representando o GEPS e a Gabriele da Fundação FEAC. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença. E para a gente dar o pontapé inicial desse papo, eu queria entender o que vocês entendem por academia social. Então, para a gente já explicar para o pessoal que está nos ouvindo do que se trata esse podcast. Então, a Academia Social, ela é um projeto piloto, né? Uma iniciativa da Fundação FEAC, a Gabriele vai falar um pouquinho melhor, que procurou a PUC, né, e o GEPS para, de alguma maneira, poder contribuir para o fortalecimento desse ecossistema social, principalmente aqui no nosso município de Campinas. E aí, Gabi? Muito bom. Bom, para a gente da Fundação FEAC, a Academia Social, ela é uma iniciativa inovadora, uma iniciativa potente, que pretende ser um espaço de formação, de articulação e de oportunidade de atuação para o ecossistema social, tanto para as pessoas que já atuam dentro desse ecossistema, quanto para aquelas que pretendem atuar. O que é esse ecossistema social? O ecossistema social hoje ele é composto por organizações da sociedade civil, coletivo, lideranças comunitárias, empreendedores sociais, pessoas que atuam também em grandes empresas com a parte de ESG. Então, esse ecossistema social ele é composto por todos esses atores que estão atuando para enfrentar as vulnerabilidades sociais, as vulnerabilidades socioeconômicas, nesse contexto de Campinas, né? E qual que é a sua visão, Paulo? Bom, a Academia Social, né, na minha perspectiva, ele é um projeto, né, partindo de uma necessidade desse ecossistema social de Campinas, onde esse desafio, né, de haver espaços de formação para trabalhadores e trabalhadoras dentro dessa composição, né, seja da assistência social, das políticas públicas que trabalham com humanidades, né, de alguma forma, um caminho para que, de alguma forma, a gente olhe para essas nossas práticas, né, cotidianas para dentro dos serviços, né, dentro das comunidades, no trabalho com as pessoas, né, para que a gente busque a qualificação desses trabalhadores e, ao mesmo tempo, discutir aquilo que acontece com a sociedade, assim, né? Então, é um espaço onde a gente para olhar as nossas práticas, né, e também o compartilhamento de saberes, o encontro, né, dessas possibilidades metodológicas de atuação, né, seja no enfrentamento das violências, seja numa capacidade técnica para as tomadas de decisão, no acompanhamento familiar, por exemplo, um acompanhamento dentro do desenvolvimento comunitário. Então, a Academia Social ele tem essa dimensão, né, na minha perspectiva, de fato fazer uma busca de transformação social, aonde a gente destina, né, parte do nosso conhecimento entre os trabalhadores e pessoas envolvidas nesse processo, né? Então, para mim, me esperança, né, o esperança do esperançar nesse sentido de que, enquanto GEPS, a gente está muito feliz fazer parte desse processo, né? É interessante que cada um trouxe uma perspectiva, né? Por que tem 3 instituições juntas nessa? Qual que é a origem dessa parceria? Por que é importante esse trabalho conjunto? A gente, enquanto Fundação FEAC, quando começou a idealizar esse projeto, tinha uma preocupação muito grande de ter uma academia que tivesse um conhecimento acadêmico reconhecido e legitimado, mas também que tivesse uma aproximação com as reais necessidades do ecossistema social. Então, essa parceria e esse convite que foi feito tanto para a PUC quanto para o GEPS vem muito desse lugar de unir a universidade ao setor social, trazendo muita proximidade, legitimidade para as formações, para as oportunidades de atuação que a academia se propõe a oferecer. E aproveitando esse gancho, a gente sabe que toda iniciativa ela parte de uma necessidade, né, de uma dor, de uma lacuna.
O que vocês detectaram aqui em Campinas e na região que levou a idealizar esse projeto? O que estava faltando? O que precisa ser suprido? O que precisa ser desenvolvido? Você pode trazer um pouco desse contexto para a gente? Claro. Em 2024, a Fundação FEAC realizou um diagnóstico de maturidade institucional com 88 organizações que participaram desse diagnóstico, em que nós investigamos diversas categorias de avaliação sobre gestão, governança e sustentabilidade institucional. E dentro dessa pesquisa foi identificado que grande parte das organizações tem diversos desafios em relação à sua gestão de pessoas, especialmente ter formações qualificadas, atualizadas, gratuitas. A gente sabe que essa é uma dor que o setor social vivencia diariamente. Então, a academia ela surge muito pautada nessa leitura de realidade, nesse diagnóstico que foi feito junto com as instituições aqui de Campinas. E a gente falou lá no começo que é um projeto piloto, que é um projeto inovador. Por que ele é inovador no sentido de trazer algo que ainda não existe, de ser disruptivo, de vir para complementar? Não existe nada parecido hoje, é isso, né? A academia social, eu entendo que ela é inovadora porque hoje ela une 3 grandes dimensões que são fundamentais para a gente garantir uma formação qualificada dentro do setor social. Então, ela tem desde a formação uma frente só de disseminação de conhecimento, em que a gente pretende divulgar os materiais que são produzidos dentro dessas formações e também oportunidade de atuação dentro do setor social. Então, ela traz uma bagagem que é completa para esses profissionais que pretendem atuar ou que já atuam dentro do setor social. E eu entendo que isso é uma inovação que a gente está se colocando aí para dentro de Campinas, junto, claro, construindo com a rede. Hoje a academia ela tem na sua estrutura de governança não só o núcleo gestor, que é composto hoje pela FEAC, pela PUC e pelo GEPS, mas também hoje nós temos um comitê consultivo, que é representado por diversas instituições do setor público, organizações de referência dentro de Campinas, para justamente trazer essa legitimidade, para trazer essa proximidade para dentro da academia social. Então, acho que todos esses elementos que compõem a academia social fazem com que ela seja uma iniciativa inovadora. Eu acho que tem uma inovação que também caminha, que é para dentro das instituições. O fato de a gente ter um projeto piloto gerido por 3 instituições, né, pela Fundação FEAC, pela PUC Campinas e pelo GEPS, traz uma inovação não só para o projeto piloto Academia Social, mas aqui falando, né, como representante da universidade, também para a nossa universidade, né, de fornecer e pensar, elaborar formações e articulações que vão para além do universo acadêmico, então que estão junto com o setor social, que é um campo que a gente atua de algumas maneiras, mas com a academia a gente vem atuando de maneira mais consistente, né? E de inovação no modo de fazer projetos também, né? Então, acho que esse piloto vai trazer grandes aprendizados, né, para as instituições, para além do resultado para o setor social de Campinas. Eu acho que isso é bem legal também. Tem, inclusive, docentes, né, envolvidos nessa iniciativa. Detalhe um pouquinho para a gente. Sim, nós procuramos, como a coordenação da academia, articular esse conhecimento, como a Gabriele falou, né, o conhecimento acadêmico e o conhecimento gerado dentro do setor social e compartilhado na experiência prática, né, das organizações, dos coletivos, dos movimentos sociais. Então, para pensar os cursos, tanto os conteúdos quanto quem vai ministrar, como que vai ser o formato, a gente vem fazendo articulações com pessoas dessas diversas áreas. Então, os nossos cursos são compostos majoritariamente por professores da PUC, né? Alguns vêm sendo criados junto com as direções de algumas faculdades e profissionais do setor social, né? E aí a gente tem esse compartilhamento de conhecimentos, né? Essa conexão de saberes, né? Como o próprio aí tema, né, do nosso podcast vai trazer. Então, para além da ideia de aplicar, né, digamos assim, o conhecimento acadêmico na prática, a gente trabalha muito nessa perspectiva de construir e compartilhar conjuntamente esses conhecimentos que vêm de lugares diferentes, mas que são fundamentais para o trabalho no setor social.
Essa é a tal metodologia horizontal, é isso mesmo? Também é, né? Quando a gente fala de metodologia horizontal, a gente está falando desde a governança do projeto, então o núcleo gestor que é paritário, né, com representantes das 3 instituições que decidem os encaminhamentos e as estratégias para a academia. A gente está falando numa perspectiva horizontal de também ouvir as demandas do setor social, tanto pelo comitê consultivo, que traz sugestões, necessidades e demandas a partir das suas áreas de atuação, quanto horizontal e dialógica, muito a partir do que o Paulo Freire nos ensina, né, para a educação popular, de metodologias que superem a ideia só de transmissão do conhecimento. Né? Então, os cursos, eles têm, né, a gente tem diretrizes pedagógicas da academia social, em que essas formas de trabalhar estão explicitadas para todos os cursos. A ideia de encontros em que os alunos sejam ouvidos, em que os alunos participem, né, da produção do conhecimento ao longo das aulas, que criem esses materiais que possam auxiliar outros grupos e outras pessoas que ainda não fazem parte da academia social ou que estão em lugares que são fora de Campinas, mas que possam compartilhar e experimentar metodologias que nós utilizamos aqui, se apropriar desse conhecimento que vem sendo gerado, né, através desses produtos. Então, quando a gente fala de horizontalidade e dialogicidade, a gente está falando de um projeto que tem a escuta também como uma das principais ferramentas, né? Então, não é um conhecimento pronto, mas é um conhecimento partilhado e construído de forma coletiva em todas as instâncias do projeto. É isso que você está me falando, está me lembrando que eu tive a oportunidade de entrevistar alguns estudantes em uma ocasião e eles disseram, porque muitos são do setor, né, já são atuantes há muitos anos, e eles disseram que foi muito interessante, porque eles já tinham a própria experiência, mas eles acabaram se ouvindo muito e teve essa construção coletiva que a professora está falando, a partir do relato, né, que eles disseram, que houve muito essa troca, que eles verificaram o que funcionava melhor, ou uma metodologia que eles às vezes não conheciam, e que houve, né, essa interação, essa troca de saberes que a professora comentou. A maioria dos estudantes, eles são de Campinas mesmo, eles atuam em algum setor específico, como que é? A maioria, eles têm aí o foco em Campinas, né, os trabalhadores... assim, acaba dentro da assistência social, né, mas também de outros segmentos. Então, a gente já está, né, com um projeto em andamento, estamos com os cursos iniciais, né, então o GEPS, por exemplo, media uma das formações que chama Educação Social em Movimento, pelo qual a gente tem trabalhadores da assistência social, mas que também vêm da cultura, que vêm das lideranças comunitárias, que vêm de juventudes, né, então a gente tem essa diversidade, né, primeiro porque a gente também pensa que é trazer essas pessoas que já atuam dentro desse segmento, né, e pessoas que desejam atuar, né, então quando a gente pensa aonde a gente quer atingir, são essas pessoas, né, e aí você comentou, né, Gabi, assim, dessa conexão da coletividade, né, quando a gente pensa uma formação dentro da base freiriana, né, a gente está dizendo que essa perspectiva do compartilhamento de saberes, ela traz uma sintonia que só a experiência vivida mostra, assim, né, então a gente teve esses relatos quando aparece, né, e eu lembro, né, a gente tem o costume ali de fazer uma brincadeira no início, né, de como eles chegaram, eles não vão sair iguais como chegaram, né, porque ali eles constroem conexões, eles constroem redes entre eles de compartilhamento, não só de experiências e tudo mais, mas de relações mesmo, né, seja para ajudar o outro a se inserir numa área de trabalho que ele queira atuar, seja nas relações ali, entendendo que eles moram no mesmo território, seja de discutir um projeto que nasceu a partir desse espaço, né, de fomentação
a respeito da educação social e popular, né? Então, essas pessoas que têm buscado esses espaços, né, têm trazido coisas valiosas para dentro do processo coletivo, né? E que não atravessa só entre eles, atravessa quem está mediando, inclusive, né? Então, o quanto de nós que estamos nesse espaço, fazendo essa mediação, aprende com todas essas estruturas e projetos e idealizações que são construídas, né? E tem diversos exemplos que, enfim, se for aqui narrar, vai dar muita história, que eles estão, assim, né? O comprometimento com as causas, com as necessidades, né? Então, essa análise, muitas vezes, que estão... E aí a gente acha interessante como que esse espaço da universidade que olha para esse conhecimento, né, aonde essas transformações estão sendo feitas e como é que isso vai se fazendo conexão com o saber que se mistura entre a academia e a praxis vivida, né, no dia a dia, nas concepções ali de leituras de mundo, né, de composições, iniciativas. Então, são diversas experiências, né, que quando elas se juntam, a gente consegue sentir esses fragmentos de transformação social, né? A gente sabe que transformar socialmente uma sociedade, a gente precisa de uma sociedade inteira. Mas que a gente tem essas sementes, né? Que esses espaços de formação estão fomentando, né? Então, a coletividade dos educadores sociais... marca pra gente, por exemplo, fazer um encontro de educadores sociais na cidade, deles cada vez se juntarem para discutir a identidade educadora, né? De se fortalecer enquanto categoria profissional, porque a gente sabe que também tem dilemas, né, desses trabalhadores que estão na ponta realizando, né, os atendimentos com as pessoas, né? Então, como é que isso vai se fortalecendo para que a gente busque cada vez mais esse cuidado com os trabalhadores, porque de alguma forma a gente cuidando desses profissionais vai também trazer essa reflexão para quem a gente está ali na linha de frente, para a comunidade, para as pessoas, para as famílias, né? Então a gente vê que isso é um reflexo que também sustenta ali uma realidade vivida, né, e que de alguma forma essa conexão vai buscando aí esse projeto de sociedade, né, que a gente quer tanto, né, onde a gente diz que todas as pessoas caibam, né, todas as pessoas possam existir nos seus direitos, nas suas garantias, né, em busca dessas relações na cidade e para fora dela, assim, né, então, enfim, a gente tem algumas pessoas que vêm, algumas experiências de pessoas que estão se conectando com a gente fora de Campinas, que a gente acha também super interessante, né? Que isso também marca pra gente um momento da onde a capacidade desse projeto está chegando, né? Então a gente tem algumas pessoas, mas o objetivo deste momento da academia é tentar focar com esses trabalhadores aqui de Campinas, as organizações da sociedade civil e essas pessoas que de alguma forma estão olhando para o setor social e vislumbrando, né, essa possibilidade de compor, né, e contribuir, né, com o trabalho social, enfim, dentro da garantia de direitos e tudo mais. Pode falar, professora. Desculpa. Não, só para complementar, e muito a partir disso que o Paulo está trazendo, acho que uma das perspectivas também para essas pessoas são pessoas que, de alguma maneira, desejam atuar em Campinas, né? Mesmo que no momento não estejam, mas que enxerguem Campinas como um espaço de atuação profissional, que desejam conhecer a rede. E, nesse sentido, a gente vem tomando muito esse cuidado no processo seletivo dos cursos. Como são 30 vagas, cursos gratuitos, certificados pela PUC, a gente tem diretrizes de diversidade, inclusão e equidade. Então, 30% das vagas de cada curso são reservadas para pessoas negras, mulheres, pessoas em situação de vulnerabilidade, público LGBTQIAPN+, pessoas de comunidades tradicionais, pessoas com deficiência, né? E também dentro do processo seletivo, para as vagas reservadas e para as vagas de ampla concorrência, a gente tem tomado cuidado de colocar pessoas que já atuam e que desejam atuar, e das que já atuam, pessoas que atuam em espaços distintos, para poder ter uma representatividade, né, a maior representatividade possível dentro do número de vagas, porque a gente entende que essas pessoas também vão servir para replicar e multiplicar esse conhecimento nos seus espaços de atuação. Então,
por exemplo, quando tem muitas pessoas de uma mesma organização e pessoas de várias organizações, a gente dá preferência à diversidade de organizações, e isso também, nos momentos em que eu acompanho os cursos como coordenação, então eu vou sempre no primeiro dia de cada curso, apareço numa aula ou outra quando eu posso, vou no último dia, né, também para me despedir, para poder ouvir, né, ficar ali, me colocar à disposição da equipe, dos alunos. Essa riqueza que é você colocar no mesmo espaço pessoas que estão atuando na mesma rede, mas em lugares diferentes, e que muitas vezes não se conversam, não se comunicam no cotidiano do trabalho, né? Então, perceber que não estão sozinhas nos desafios e perceber que a solução que às vezes uma outra organização dá pode ser muito útil para aquele problema que elas estão passando, né? A gente teve um caso específico, já vou finalizar, de uma trabalhadora de uma organização que trabalha na parte administrativa e que se encantou pelo trabalho dos educadores, porque ela vê no cotidiano dela o que os educadores sociais fazem. Então, ela quis fazer o curso de educador social para mudar de carreira dentro do setor que ela já atua, né? Eu acho que isso é muito bacana, né, de poder observar. E também essa perspectiva da dialogicidade, do compartilhamento de saberes, vai se estender para os cursos que não são voltados para educadores sociais, porque esse é um dos eixos de formação, né? Esses 2 primeiros cursos que foram ofertados têm como foco a educação social, mas a gente tem outros cursos que são voltados para os gestores de organizações, para as equipes técnicas das organizações, mas sempre mantendo essa perspectiva da troca de saberes, do saber acadêmico e do saber construído na prática profissional, né, e do compartilhamento desses conhecimentos, dessas informações, desses modos, né, de agir dentro do setor social. Muito interessante, até queria aprofundar essa questão da diversidade, da representatividade. Gabriele, como que a Fundação FEAC enxerga a importância disso que a professora estava comentando, da representatividade estar sempre presente, principalmente no setor social? Por que ela se faz tão importante? A professora até comentou, né, dessa troca de experiências, mas falando de um contexto mais amplo, né, qual que é a visão de vocês? Bom, desde o início do projeto, a gente sempre colocou e pautou essa necessidade da reserva de vagas afirmativas para dentro dos cursos, por uma questão não só de representatividade para dentro dos cursos, da experiência, da troca, mas também porque a gente sabe que muitas dessas pessoas estão atuando justamente no combate das vulnerabilidades sociais. E isso também foi um fator muito importante para a gente conseguir aproximar e para a gente conseguir garantir que essas pessoas que estão passando por situações, muitas vezes de violência, racismo, machismo e tantas outras que a gente sabe, pudessem então ter uma formação qualificada. E o que é um educador social? Porque a gente fala, né, muito esse termo, mas eu acho que é legal a gente explicar o que é um educador social, como ele atua, como ele se dedica. Eu não sei se o Paulo pode falar, Gabriele, os dois. Mas como explicar, né? Porque, nossa... Primeiro que assim, eu sou educador social desde que me conheço por gente, né? A gente fala de uma discussão da identidade, né? Porque a gente está falando de uma profissão não regulamentada no país, né? Então essa é uma discussão muito ampla, porque existem educadores sociais espalhados pelo país todo, né? E aí, enquanto não haver essa regulamentação, a gente tem discutido, né, os desafios dessa prática profissional, né? Guiados aí em todos os trabalhos, seja na assistência, na cultura, em outros segmentos também, assim, né? Mas o educador, a educadora social, ele é um agente de transformação, né? Ele tem essa base de olhar para uma concepção de sociedade e ter uma crítica sobre ela, né? E contribuir com essa transformação coletiva, né? Que não é um conhecimento ali da onde
eu sei e digo como se deve ser, mas é construído coletivamente esses saberes com a comunidade. Então, a gente costuma dizer que os educadores, eles são não necessariamente um porta-voz, mas é uma conexão de diálogo para a gente olhar como é que está a sociedade e as coisas que acontecem, né? E a gente também refletir sobre elas, às vezes se indignar com elas, né? E pensar possibilidade de transformação, né? Essa inquietude, né? De olhar para a sociedade e perceber aqui as questões sociais, né? Ele nasce, né, desta leitura, né? É uma leitura que tem base freiriana, né? Mas que tem base em outros autores, né, que também vão estudar essa prática, né? E hoje ela assume uma dimensão hoje dentro de Campinas, onde um maior número, né, de profissionais dentro do campo da assistência social hoje em Campinas são de educadores e educadoras sociais, né? Então, é um segmento importante, é um segmento que sem esses profissionais os serviços não funcionam, né? E como é que a gente olha para a qualidade, seja de formação, as condições de trabalho, o repertório nesse sentido de entender que esses profissionais eles têm, né, um caminho, né, para percorrer junto com as pessoas, né, seja com as famílias, com a comunidade, né, mas que também precisa entender essa dimensão sociocomunitária. Então, eu vou trabalhar numa comunidade, antes de eu fazer qualquer intervenção na comunidade, eu preciso entender quem que é aquela comunidade, quem são as pessoas, quais são as necessidades e as potências desse lugar, né. Então, é muito diverso, né, a gente costuma dizer que o educador é uma espécie de um camaleão, né, tem um educador que eu conheço que ele traz essa lógica abstrata. A gente vai se adaptando de acordo com aquilo que a gente está percebendo, as leituras de mundo que a gente ali se conecta com as pessoas, né? E ali vai trazendo os movimentos de transformações que às vezes é através da escuta, é através do diálogo, é a concepção, muitas vezes, de entender as garantias de direitos, de dizer para essas pessoas, né, que elas têm os seus direitos, assim como também, em alguns momentos, dentro de alguns serviços, ser linha de frente de proteção de, por exemplo, criança e adolescente, né? Ser esse agente que vai olhar para a sociedade, vai entender que todo mundo tem que caber nessa sociedade e como é que a gente vai dialogar sobre isso, assim, né? Então, difícil explicar em resumo, mas é um pouco dessa leitura que eu imagino e das experiências que vivi também, né, que vai se constituindo esse educador, né? Então, ele não é dado, não tem uma formação nesse momento que você faz e, a partir de agora você não. É uma coisa que você sente, é uma coisa que você se percebe, né? E é um movimento constante de aprendizado. Então, ele é um ser inacabado, né? Um ser que está ali olhando o tempo todo para essas questões sociais, olhando para a potência das pessoas e construindo junto com as pessoas possibilidades de transformação, né? Então, enfim, não sei se... Eu achei muito interessante essa perspectiva que você trouxe de ser um agente de transformação. E o que me chamou a atenção também é que o processo como um todo é muito dialógico, como a professora falou. Tanto da academia com os educadores sociais, quanto dos educadores sociais com a comunidade, né? E esse processo de construção coletiva, do ponto de vista da educação, professora, o que representa isso para a PUC Campinas? Até porque a gente sabe da missão, dos valores da universidade, né? Como que isso está alinhado com o que a universidade, né, vive no seu dia a dia e constantemente investe, né? Enfim. O papel da universidade na sociedade é esse, né? É produzir conhecimento socialmente relevante, né? Então, nem sempre o conhecimento está ali para ser aplicado, digamos assim, né? Mas as leituras de sociedade, as leituras de mundo que nos identificam, por exemplo, que todos os municípios ou todos os estados acabam enfrentando problemas parecidos em diversos setores, né? Isso é algo que muitas vezes a nossa experiência individual não nos mostra, não nos coloca, e a produção de conhecimento acadêmico, científico, ela nos ajuda a entender de uma forma mais ampla, trazendo, né, lentes, né, colocando lentes em questões, em fenômenos que a olho nu a gente tem dificuldade de enxergar, né? E nesse processo, participar de um projeto, né, que tem uma intervenção
real, né, e concreta na sociedade, e não uma intervenção no sentido de imposição de saber e de conhecimento, mas de se colocar à disposição, né, de se colocar a serviço da transformação social, é fundamental, pensando principalmente na nossa universidade, que tem, né, dentro da sua missão, dos seus valores, essa perspectiva da transformação, da formação integral, né? Então, eu acho que isso também é bastante importante. Não só a formação integral dos nossos alunos, a gente trabalha muito nessa perspectiva dentro dos cursos de graduação, mas uma riqueza que eu vejo na academia social é possibilitar o acesso à nossa universidade a pessoas que até então enxergavam a nossa universidade como algo muito distante delas. Né? Fantástico. Então, acho que não só de ter um certificado da PUC, mas de poder, em algum momento do curso, estar aqui. Poder ter aula na sala de aula da PUC, com professores da PUC, conhecer o espaço da universidade, né? Eu acho que isso é muito importante também para a universidade, pensando nesse seu tripé, né? O tripé de toda a universidade é o ensino, a pesquisa e a extensão, né? E a extensão nessa conexão com o mundo fora dos muros, né? Pensando que o ensino também forma profissionais para atuarem fora dos muros, e a pesquisa entende fenômenos que estão fora dos muros, né? Então, o nosso objetivo, a nossa razão de ser enquanto universidade é contribuir para que o mundo seja menos injusto, né, mais equitativo, mais solidário. Então, acho que a academia, ela nos ajuda muito na execução, né, dessa missão da universidade também. E por falar nos estudantes, que agora, né, também adentram a universidade, que para eles, como a professora falou, era uma realidade distante, a gente teve agora, né, o primeiro efeito aí, o resultado, que foi a certificação. Foi um momento super especial. Então, para a gente encerrar, eu queria muito que vocês comentassem como que foi esse fechamento do primeiro ciclo, o que vocês ouviram dos estudantes, como que foi aquele momento. Gabi, se você quiser começar. Eu entendo que o encerramento dos 2 primeiros cursos foi um momento muito simbólico para a academia, foi um momento muito marcante, tanto para a gente que está na execução, quanto também para os estudantes, de estar nesse lugar, que é a PUC Campinas, mas também de poder ter trocado com outras pessoas, outros profissionais que estão atuando ou já atuam dentro do setor social. Além disso, acho que foi um momento muito marcante também para as pessoas que estavam prestigiando, quem estava recebendo a certificação. Então, se eu fosse definir em uma palavra o encerramento dos 2 primeiros cursos, seria um momento muito simbólico e muito marcante para todas as pessoas que estão envolvidas na academia. E para você, Paulo? Eita! É um momento, acho que é um momento único, assim. Eu ouvi vários relatos, desde conseguir chegar para a cerimônia de certificação. Assim, o território de Campinas é muito grande. Então, a gente teve participantes que estão lá no fundão de Campinas, né? Então, uma organização para conseguir vir, trazer suas ancoragens, né? Seus familiares, pessoas que importam na vida delas, né? Viver esse momento dentro da universidade, conseguir se conectar e ver que não está sozinho, né? Nessas relações, né? O quanto isso trouxe não só o momento, mas que isso segue continuando, né? A gente fala que não é um término, né? É uma parte, é um ciclo, né? A gente continua conectado com eles, a gente tem outras perspectivas, né? De outras possibilidades, estão antenados em outras possibilidades de cursos mesmo para dentro da academia. A gente tem visto pessoas se inserindo no mundo do trabalho, dentro do setor social, partindo dessas experiências vividas também dentro da academia social, né? Então, eu acho que assim, é um ganho, né? Eu trabalho há indo para 20 anos dentro
do Sistema Único de Assistência Social, enquanto educador também, toda essa trajetória, e eu nunca vi uma perspectiva como essa, assim, o Grupo de Estudos e Práticas Permanentes em Educação Social sempre, desde 2016, desenvolvia formações e vem desenvolvendo formações, né, mas dentro de uma estrutura, como a academia social tem ofertado, né, isso é inovador, né. E a gente poder participar dessa construção, claro que historicamente a gente, enquanto grupo de estudos, a gente tem a nossa intencionalidade, né, de afetar, né, de trazer essa categoria profissional de educadores e educadoras sociais, né, e que reflete muito mais amplo do que isso, mas o quanto essa conexão entre esses atores que hoje começa, mas que a ideia eu fico olhando lá na frente, né? De como é que a gente vai construir uma possibilidade que isso seja algo contínuo, né? Que seja uma ferramenta em Campinas para as pessoas chegarem, vislumbrarem com a academia social e falar, não, eu tenho, né, um lugar onde eu possa estar com as pessoas, onde eu posso compartilhar os meus saberes, onde eu posso encontrar redes de apoios para que eu possa atuar profissionalmente, né? Então, acho que esses ganhos, né, que hoje a academia, nesse início, já tem trazido de resultados, né? Qual vai ser o legado, professora? Pois é, né? Acho que pensando um pouco a partir dessas experiências, né, da certificação também, cada detalhe ali foi pensado com muito cuidado, com muito carinho, né, por nós da equipe executora do projeto. Então, desde o espaço de recepção, né, de poder colocar ali os materiais que foram desenvolvidos pelos alunos ao longo da formação, das duas formações, a representatividade da universidade, então, com a participação dos pró-reitores, com a representação da reitoria, afirmando que esse é um espaço institucional também e que a PUC reconhece esse espaço, né, como um espaço de formação. Então, isso foi muito importante para a gente, né, nesse momento. E também de ter ali, junto aos formandos, os dados de que eles já vêm aplicando, né, e replicando aquilo que aprenderam nos seus espaços de formação e nos seus espaços de atuação, né. Então, acho que em termos de legado é um projeto piloto, né, é um projeto que está começando, a gente está aprendendo muito com esse projeto, né, então desde da própria gestão mesmo, né, dos fluxos, dos processos, dos projetos, de pensar os cursos, de pensar as trilhas formativas, né, como o Paulo falou, a nossa ideia não é que cada pessoa só faça um curso, né, mas que ela comece por um curso e tenha a oportunidade de fazer outros cursos pela academia social, para que no fim ela possa estar conectada por esse banco de oportunidades, tendo maiores chances de conseguir uma alocação profissional no setor social de Campinas, né. Então, acho que esse é o principal legado, né, o nosso objetivo máximo, o nosso resultado esperado, que a gente consiga contribuir de alguma maneira e que, mais do que isso, que a academia seja dinâmica e viva, né, mesmo depois do fim do projeto piloto, que ela continue existindo e tenha vida longa. E muito da nossa expectativa também é que, a partir de todos esses acessos de formação, do banco de oportunidades, que isso reverbere um impacto social cada vez maior. Então, que a gente consiga combater as vulnerabilidades cada vez de uma forma mais efetiva, junto com as crianças, adolescentes, jovens, enfim, suas famílias, e que a gente, de fato, esteja cada vez mais próximo de um bem-estar social em Campinas, né? Estamos só no começo, então, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Eu acho que foi muito esclarecedor, muito inspirador também. É claro que a gente quer que esse projeto flua cada vez mais, cresça, né? Nessa troca de saberes coletiva. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Então, esse vai ser um espaço para a gente sempre trazer novidades da academia social, para a gente compartilhar experiências, desdobramentos. Então, aqui vai ser essa oportunidade para a gente também trocar muita coisa. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio.